Bom dia para você, bom dia para sua família, bom dia. Olha, seja bem-vindo para esse nosso encontro semanal aqui com Dom Odilo Scherer, arcebispo de São Paulo, nosso Palavra do Cardeal. Bom dia, Dom Odilo. Bom dia, Padre Juarez, um bom domingo para vocês. Também, Dom. E vocês, bom dia a vocês que nos acompanham nesse nosso encontro semanal. É uma alegria estar com vocês e é o nosso primeiro encontro em maio. Nosso primeiro encontro em maio. Ainda dentro desse momento de pandemia, que é um momento que deixa o mundo praticamente muito... de fato, é uma crise prolongada e não sei se estamos já saindo. Em todo caso, é um processo prolongado e lento, porque enquanto não se tem uma vacina, e ter uma vacina e essa vacina estendida a todos demora. E o que é a esperança é que se encontre uma medicina, isto é, um medicamento que possa curar os doentes. Aí já fica melhor. Mas, por enquanto, nem vacina, nem medicina. Agora, por enquanto, nem só medicamento. prevenção. Só por enquanto, então, o que conta agora é a prevenção e isso está na nossa possibilidade. Cada um aí vai ter que ajudar, né, a se prevenir, a evitar o contágio. Dom Odilo, mas isso não significa que a gente não esteja celebrando, que a gente tem todas as alternativas que nos foram dadas justamente pela própria igreja, que a gente pode participar, ou seja, assistir às missas pela televisão, pela internet, né? E a gente tem acompanhado. E como a gente sempre faz, a gente sempre traz aqui o Evangelho. Eu acho que é muito oportuno também, né, a gente ter esse momento que o senhor traz para a gente, de explicar, de nos colocar por dentro dessa reflexão do Evangelho. E hoje é um domingo muito bonito na igreja, que é o chamado Domingo do Bom Pastor, né? O quarto domingo da Páscoa, né? Que apresenta Jesus como pastor, Isso. como bom pastor. É verdade. E é o domingo em que a igreja toda, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, reza sacerdotais, para que os sacerdotes, né, possam continuar a missão de Jesus, bom pastor, em relação a todo o povo de Deus. O evangelho que hoje a gente reflete é o evangelho de João, capítulo 10, versículo de 1 a 10. É Jesus dizendo, eu sou a porta das ovelhas, né? Eu sou a porta das ovelhas. É interessante, o capítulo 10º de São João começa exatamente dizendo, né, Jesus se denominando a porta das ovelhas. Depois apresenta-se como a porta dos pastores. Não só as ovelhas podem entrar e sair por esta porta e daí estão em segurança, mas também os pastores precisam passar por essa porta para serem verdadeiros pastores, para serem reconhecidos pelas ovelhas. E um pouco mais adiante, no capítulo 10º, Jesus então vai dizer diretamente, eu sou o bom pastor, bom pastor sou eu. Então esse evangelho naturalmente faz uso de uma imagem que já está no Antigo Testamento. Isso. No Antigo Testamento, em vários profetas, mas sobretudo em Ezequiel, Deus se apresenta como pastor, Deus pastor do seu povo, e envia o rei para ser pastor do povo em nome de Deus. Rei pastor, por exemplo, Davi. Sim. Né? E aí Jesus se apresenta ao povo como bom pastor. Quando fala, eu sou o bom pastor, de fato a gente deveria acentuar, eu sou o bom pastor. Normalmente Jesus está pensando no mau pastor. Sim, porque existe esse antagonismo também, né? Então, em Ezequiel 34, nós temos primeiro a repreensão dos maus pastores. E finalmente Deus se apresenta como o bom pastor. Então, quando Jesus diz, eu sou o bom pastor, é em contraste com os maus pastores, né, que não cuidam das ovelhas, que simplesmente se aproveitam das ovelhas, que não defendem as ovelhas quando vem o perigo, eles fogem, etc., só querem tirar proveito das ovelhas. Pelo contrário, Jesus é o bom pastor, o acento no bom. Jesus é o bom pastor que cuida, que entrega até a sua vida em defesa das ovelhas para que as ovelhas tenham vida e vida abundante. Dom Odilo, essa figura do pastor é uma figura recorrente no Antigo Testamento. Salmo, Ezequiel, dar-vos-ei pastores segundo o meu coração. A figura do pastor, ela não é uma novidade do Evangelho, sempre o povo em relação a Deus tem Deus como pastor, né? Sim, essa é uma figura presente, muito presente no Antigo Testamento, como eu já dizia.
E quando Jesus diz isso em São João, na verdade, ali, nesse contexto de São João, isto é apresentado como cumprimento da profecia. Sim. Cumprimento da profecia de Ezequiel 34, quando Deus diz: enviar-vos-ei pastores conforme meu coração. Meu coração. Eu mesmo tomarei conta do meu rebanho. Aí quando Jesus diz: eu sou bom pastor, é a mesma coisa dizer, lembram da promessa de Deus? Está aqui, bom pastor sou eu. Deus me enviou para ser o bom pastor da humanidade. Agora, a gente usa esse dia também para rezar pelas vocações sacerdotais, que a gente estende justamente esse pastoreio para os bispos, para os padres, que devem ser bons pastores. Exatamente, porque Jesus encarregou os seus apóstolos, os seus discípulos, a continuarem esta missão pastoral, ou seja, de serem pastores em nome dele. E, de alguma forma, esta missão ela está presente na igreja pastora. A igreja, no seu conjunto, é pastora em nome de Jesus. E, pessoalmente, são os bispos, é o Papa em primeiro lugar, né? Que é bispo também, né? Os bispos e os sacerdotes que desempenham diante da comunidade, no meio da comunidade, em relação à comunidade, este papel de Jesus pastor. São ministros do bom pastor Jesus. Então, é interessante o que o senhor falou, porque o bom pastor é Jesus. Nós somos a semelhança Nós, se conseguirmos ser um pouco do bom pastor que foi ele, seremos muito bons. E a figura, a representação pictográfica do bom pastor é aquele que carrega a ovelha nos ombros, né? Também isso faz referência à profecia de Ezequiel, quando diz lá, eu tomarei ao colo as ovelhas que não conseguem caminhar, cuidarei da ovelha mãe e assim por diante. E também da parábola, quando Jesus fala da ovelha perdida. Da ovelha perdida, é verdade. Quando o pastor vai procurar, deixa as 99 bem cuidadinhas isso, lá, coloca nos ombros. Vai procurar aquela ovelha que se perdeu, aí quando a encontra, coloca nos ombros e cheio de alegria, ela é reintroduzida no rebanho e ele faz festa. Então, essa figura, mas tem a outra de Jesus também no meio das ovelhas com o bastão, ou à frente das ovelhas com o bastão típico do pastor, né? Aliás, essa figura do bispo na igreja é uma figura muito forte do pastor. O bispo tem um báculo, tem algumas insígnias. Báculo em latim significa bastão. Bastão. É o bastão do pastor. Bastão do pastor, né? Nós enfeitamos, colocamos um monte de coisa, mas em referência a Jesus a gente coloca lá em cima, normalmente a cruz, ou então a imagenzinha do pastor, até uma ovelha no báculo pastoral. Em italiano, o báculo se chama exatamente pastoral. Chama pastoral. O pastoral do bispo. O pastoral do bispo. É o bastão pastoral. Do pastor, né? O bastão do pastor, né? Exatamente. É interessante. E essa é uma insígnia. Eu sou pastor dessa parcela da igreja, dessa parcela da... Né? Exatamente, Dom Dilo, eu queria conversar com o senhor sobre a questão da vocação, porque a gente, quando fala do bom pastor, a gente fala diretamente das vocações. Hoje também é dia da gente rezar pelas vocações sacerdotais, né? Todo dia, né? Todo dia, é verdade. Todo dia é dia de rezar pelas vocações, porque Jesus mandou rezar pelas vocações. Pedia o Senhor da messe. Nesse caso, mandou pedir operários para a messe, mas a mesma coisa quer dizer pedir pastores para o rebanho. Mas hoje, de modo especial, no mundo inteiro é um dia de intensa oração pelas vocações sacerdotais, para que na igreja não faltem os ministros do bom pastor Jesus. Né? Sempre foi insuficiente o número, né? Sempre foi. O número de pastores, isto é, de sacerdotes, nunca foi suficiente. Sempre nós estamos no limite, abaixo do necessário, mas graças a Deus sempre Deus chama e continua também hoje a chamar, mesmo no meio de tantas dificuldades. O que a gente recomenda é que as comunidades rezem, estimulem, apoiem, incentivem, valorizem as vocações. Famílias, né? As famílias. É uma grande coisa, uma grande bênção, uma vocação sacerdotal na família. Então, as famílias que têm fé procurem valorizar isso muito e aí vocações vão surgir. Ainda quero falar com o senhor sobre a questão desse mês de maio que a gente começou, praticamente nós iniciamos nós temos o costume de dedicá-lo a Nossa Senhora, né? E o Papa
nos trouxe uma oração bonita para ser acrescentada à reza do Rosário, né? A reza do Terço, né? Sim, foi na semana passada, o Papa escreveu uma carta breve, bonita, ela está na internet, as pessoas podem procurar e ler essa carta do Papa sobre a oração do Santo Terço durante o mês de maio. E aí ele acrescentou também 2 orações que podem ser feitas junto com o Santo Rosário, ou no começo ou no final. E nós aqui em São Paulo estamos incentivando já a oração do terço há mais dias, porque hoje também é para nós um dia importante da Romaria. Sim, de Nossa Senhora, da nossa Romaria da Arquidiocese de São Paulo, a Aparecida. Todos os anos nós fazemos no primeiro domingo de maio. Só que neste ano estamos na pandemia. Então, mas nós não interrompemos. Nós vamos fazer a Romaria, mesmo que o povo não possa ir, o povo deve ficar em casa, mas vai o arcebispo e os bispos auxiliares, com mais algumas poucas pessoas para Aparecida. Nós vamos rezar a missa às 12 horas, ela vai ser transmitida. Então, o povo de São Paulo, mas também de fora de São Paulo, quem quer acompanhar pode assistir pela TV, pela internet, pelos canais do Facebook e assim por diante. E assim nós faremos hoje sim a nossa Romaria, mesmo que de forma simbólica, mas vamos fazer e nos unimos também na oração por toda a Arquidiocese de São Paulo, no Santuário de Aparecida. Estarão lá os bispos representando toda a Arquidiocese, né? Pois eles são os pastores da Arquidiocese, representando todo o povo de Deus. Ou seja, a Romaria não deixará de acontecer, isso é interessante, porque ela acontece, é uma Romaria centenária, né? Uma Romaria centenária. 119 anos. 119 anos, né? Então, esse ano, 119 anos, sem interrupção. Então, nem este ano vai ser interrompida, mas vai ser feita de uma forma diferente. Ou seja, nem será interrompida ainda. Dom Odilo, a gente já vai terminando. Eu queria só uma palavra da gente sobre esse tempo de pandemia. A gente está celebrando as missas de modo, seja sem o povo, sem a presença do povo. E as pessoas estão sentindo, quando é que eu vou voltar para a igreja? Eu acho que é importante as pessoas saberem que nós precisamos. É um sacrifício que a gente faz também pelo bem e pelo algo maior também, né, Dom Odilo? Bem, é também um sinal bom se as pessoas sentem a falta de ir à igreja. Verdade. Que bom, sentem a falta, isso é importante em suas vidas, ainda mais sentem a falta de receber a Sagrada Comunhão sacramentalmente. Então, isso é uma coisa boa, um sentimento bom, mas vamos continuar com paciência, com calma, mantendo também mantendo aquelas atitudes que ajudem a preservar a saúde, a nossa saúde e a saúde das outras pessoas. Então, claro, aos poucos, e dependendo do lugar, em cada diocese é o bispo quem decide, né? Não há uma decisão para todo o Brasil, é em cada diocese o bispo que decide, e de acordo com as orientações também das autoridades da saúde locais e das autoridades públicas. Então, nós ainda continuamos sim com a restrição da participação do povo de maneira física, mas as missas estão sendo celebradas e o nosso convite, a nossa convocação para o povo participar sim, de maneira virtual. Não é a presença física, mas é a presença virtual, que também é uma presença. E a presença, ela se faz pela nossa fé, nossa adesão espiritual. Nós estamos na comunidade de fé que celebra, mesmo que a gente esteja longe. Então, isso nos deve ajudar. E, claro, vamos amadurecendo, vamos crescendo na nossa fé. Nossa fé não se perde pelo fato de a gente não poder ir à igreja durante esse período. Nós continuamos. E, pelo contrário, nós descobrimos novos aspectos da fé, por exemplo, da vida da igreja. Redescobrimos que a igreja também está nas casas. Sim, é verdade. A igreja está nas famílias, a igreja doméstica, né? E o Papa até está falando de uma liturgia doméstica, quando a família se reúne, reza junto, escuta a palavra de Deus junto. Isso é muito importante. Nesse tempo também Deus está nos ajudando a redescobrir esta dimensão da igreja. Bonito isso, Dom Odilo. O senhor vai nos dar a bênção, então, e a gente termina esse momento. Muito prazer. Eu desejo a todos vocês um ótimo domingo, esse domingo de oração pelas vocações. Por favor, rezem pelos sacerdotes todos, para que eles possam
continuar a exercer com alegria, com generosidade, com paciência, com a doação de sua vida a Jesus Cristo, pastor, em benefício do povo de Deus, em benefício das ovelhas. E rezemos pelas vocações sacerdotais, que Deus chame, que dê fortaleza, perseverança a todos aqueles que foram chamados e que estão nos seminários preparando-se para o sacerdócio. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém.